Mateus 15, versículo 21. Vamos lá? Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém, irmãos? Quando lemos essa história juntamente com o Evangelho sinótico de Marcos, especificamente no capítulo 7, fica muito claro que Jesus havia ido para além das fronteiras de Israel, para duas cidades chamadas Tiro e Sidom, porque ele precisava descansar. Jesus estava levando o seu ministério, expulsando demônios, curando enfermos, e ele precisava de um tempo para se retirar e descansar. E quando essa mulher cananeia, a Bíblia não fala o nome dela, só descreve como uma mulher cananeia, quando ela ficou sabendo que Jesus estava na região que ela morava, ela foi até a casa que Jesus estava, e ela passou a clamar que Jesus libertasse a sua filha. Qual era o problema que a filha dessa mulher tinha? A filha dessa mulher, de acordo com o texto bíblico, estava horrivelmente endemoniada. A Bíblia não vai dizer acerca dos comportamentos da filha dessa mulher, mas vai deixar claro a gravidade do problema. A filha dela estava horrivelmente endemoniada. Não estava só endemoniada, estava horrivelmente endemoniada. A gente precisa entender um pouquinho o contexto histórico e geográfico dessa história. Essa mulher, como o texto bíblico descreve, morava na região de Tiro e Sidom. Essa região, ela fazia parte de uma região maior que se chamava Ciro-Fenícia. Por essa razão, o texto de Marcos, capítulo 7, que conta a mesma história, vai apresentar essa mulher como uma mulher Ciro-Fenícia. Sírio-Fenícia não era um país, era uma região. E essa região, ela englobava parte do Líbano e uma outra parte ficava ao sul da Síria. Dentro dessa região, tinha duas cidades, Tiro e Sidom, que era onde essa mulher morava. E quando a gente vai estudar a história, irmãos, nós percebemos uma coisa: que região é essa? Historicamente, uma região de idolatria, uma região em que se adorava dois deuses falsos. Os dois deuses principais que se adoravam em Tiro e Sidom era Baal e Aserá. Baal, um deus falso que era o deus da prosperidade agrícola, o deus da fertilidade e o deus da chuva. E Aserá, que era uma outra deusa, uma deusa mãe ligada à sexualidade. Seu culto envolvia ritos de prostituição.
prostituição, rituais de prostituição. Era nesse ambiente que essa mulher morava, um ambiente de idolatria, de adoração a falsos deuses. E eu não sei se você se lembra, mas tem uma personagem bíblica que sempre fez oposição ao povo de Deus e aos profetas de Deus que vêm dessa região, uma mulher chamada Jezabel. Jezabel vinha exatamente dessa região. Eu estava pensando na analogia que Jesus fez, porque ele vai falar sobre que ele não podia tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, e Jezabel morreu exatamente tragada por cachorros. Ela cai da janela e os cachorros a comeram, literalmente viva. Interessante a gente perceber essa analogia que Jesus ele está fazendo. Essa região, ela também sofria forte influência da cultura helenista grega. Haja vista o domínio de Roma. Quem dominava essa região de Tiro e Sidom era Roma, e ali se adorava a Zeus e Afrodite. Por que eu estou falando isso? Irmãos, entender o contexto histórico e geográfico dessa história é extremamente importante, porque a Bíblia faz questão de apontar o ambiente que essa mulher cananeia vivia com a sua mãe, com a sua filha. Um ambiente de idolatria, um ambiente de desvio espiritual, um ambiente onde ela sofria muitas influências malignas. Essa criança, ela estava horrivelmente endemoniada exatamente por causa do ambiente que ela vivia. Sabe, irmãos, os nossos filhos, eles são fortemente impactados pelo ambiente que vivem. Não existe ambiente neutro. Ou os nossos filhos são criados em um ambiente de Deus, ou são criados em um ambiente maligno. Não existe ambiente imparcial. Todo ambiente vai gerar uma influência na vida dos nossos filhos. E quem é que cria esse ambiente? Somos nós, os pais. Eu e você, enquanto pais, somos responsáveis por criar o ambiente que os nossos filhos vão crescer. Porque os nossos filhos, as crianças, não são formadores de ambiente, são receptores de ambiente. Se elas crescem em um ambiente de paz, ela vai receber paz. Se ela cresce em um ambiente de confusão, ela vai receber esse sentimento de confusão, esse espírito de confusão, de contenda. Se ela cresce em um ambiente de divórcio, um ambiente de prostituição, irmãos, é esse ambiente que ela vai herdar, e é essa influência que ela vai receber na vida dela. Os pais são responsáveis por criar esse ambiente onde os filhos irão crescer. E essa menina, ela estava horrivelmente endemoniada em virtude do ambiente que ela estava crescendo. Me chama a atenção também aqui, que a Bíblia não faz menção do pai. Onde é que estava o pai dessa criança que estava endemoniada? Isso pode indicar um lar disfuncional, um lar onde os pais não viviam mais juntos. E isso também tem uma forte influência na vida dos filhos. Um lar disfuncional tem o poder de exercer uma forte influência na vida dos filhos. E são muitos filhos que recebem influências malignas por brechas que muitas vezes os pais deixam. Então é importante a gente entender esse contexto histórico, porque está sinalizando para nós o ambiente que essa mãe vivia com a sua filha que estava endemoniada. Irmãos, nós precisamos ter atenção em relação a esses ambientes que estamos criando nossos filhos. Muitos filhos de crentes passam o dia inteiro na tela de celular. Cuidado com isso, irmãos. Quem está discipulando seus filhos é o celular. São as telas. São vídeos que muitas vezes você não sabe nem o que está passando lá. Aí você começa a ver muitas vezes comportamentos
exagerados, agressivos, comportamentos desalinhados com a palavra de Deus, e você não sabe de onde. Quem está discipulando os seus filhos? Porque nós temos um problema hoje. Sabe qual é o problema? Os pais não conseguem dar tempo de qualidade para os seus filhos e dar o celular para ele passar o tempo. E o celular começa a educar as crianças. Eu não estou falando que os nossos filhos não podem usar celular. Não, pode usar, mas com disciplina, com equilíbrio. Você precisa saber o que os seus filhos estão assistindo no celular, na televisão. Porque muitas vezes esse é o ambiente que ele está crescendo. Qual é o ambiente espiritual que o seu filho está crescendo? A sua casa é um ambiente de oração, é um ambiente de leitura da palavra, é um ambiente onde a presença de Deus reina. Nós precisamos levantar um altar de adoração na nossa casa, porque os nossos filhos precisam crescer diante do altar do Senhor. Quantos creem nisso? É isso que protege os nossos filhos, é isso que guarda os nossos filhos das setas, dos dados inflamados do inimigo. Criança também fica endemoniada, está provado. Pastor, essa filha dessa mulher era uma criança. Quando você lê Marcos capítulo 7, versículo 25, Marcos vai falar que a filhinha dessa mulher estava endemoniada, era uma criança. Então nós precisamos ter atenção com esse ambiente espiritual que os nossos filhos estão crescendo, o ambiente espiritual que estamos entregando para os nossos filhos. E aí essa mulher cananeia, tendo esse problema, que a sua filha estava horrivelmente endemoniada, ela, ao ficar sabendo que Jesus estava no lugar que ela morava, próximo do lugar que ela morava, o que ela faz? Ela vai até Jesus. E ela vai até Jesus, desejando que Jesus libertasse a sua filha. E quando ela se aproxima, ela sabia que poderia enfrentar desconforto e ter seu pedido rejeitado. Essa mulher, ao se aproximar de Jesus, ela carregava 3 pesos. O primeiro peso, o peso da sua nacionalidade. Como eu falei, ela era sírio-fenícia, uma mulher gentia, uma mulher que estava fora da aliança do povo de Deus, uma mulher que vivia em uma cultura de idolatria e de adoração a falsos deuses. Ela carregava o peso da história da sua nação, uma história de oposição a Deus, ao povo de Deus e aos seus profetas. Ela carregava esse peso quando ela se aproxima de Jesus. Ela sabia que somente pelo fato dela ser gentia, ela corria um sério risco de não ter o seu pedido atendido por Jesus, porque Jesus, enquanto um rabino judeu, ela sabia que os rabinos judeus não davam muita atenção para os gentios. Então ela tinha essa convicção de que a sua nacionalidade era um peso que ela carregava e que podia fazer com que o seu pedido fosse rejeitado. O segundo peso que ela carregava, ela era mulher. A sociedade, irmãos, naquele tempo era extremamente patriarcal. E as mulheres não eram atendidas pelos rabinos judeus. Ela carregava também esse peso. E o outro peso que ela carregava, ela tinha uma filha que estava endemoniada, que estava em contínuo sofrimento. Ou seja, essa mulher, irmãos, ela sabia, ela tinha convicção que não tinha direito, apenas uma necessidade. E sabe o que eu estava pensando sobre isso? A fé verdadeira, ela não nasce do sentimento de merecimento, mas do sentimento de dependência. Essa mulher tinha convicção de que não merecia, tinha convicção de que não tinha direito, mas ela tinha uma necessidade, e essa necessidade trouxe para ela um sentimento de dependência da graça e da misericórdia de Jesus. E é assim que ela se aproxima de Jesus. Não com o sentimento de que eu tenho direito, não com o sentimento de que eu mereço, mas com o sentimento de eu dependo da graça e da misericórdia dele, e eu vou me aproximar dele com essa expectativa, com essa convicção.
Sabe, irmãos, essa mulher, quando ela decide se aproximar de Jesus, ela sabia que estava correndo o risco de passar por um constrangimento público, de humilhação e até de rejeição explícita por tudo que estamos falando. Naturalmente falando, seria mais fácil Jesus rejeitar o pedido dela, porque enquanto ele era um rabino judeu, a história funcionava assim. Era mais fácil ela ter o pedido rejeitado, era mais fácil ela ser rejeitada por um rabino judeu, era mais fácil ela passar por um constrangimento público. E isso é importante a gente entender, sabe por quê? Porque não se trata aqui apenas de um teste de fé. Tem algo nessa história que vem antes da fé. Sabe o que é? O amor que ela nutria por sua filha. O amor que ela tinha por sua filha era o motor invisível da sua fé. E foi por causa desse amor que ela nutria pela sua filhinha que estava endemoniada. Foi por isso que ela enfrentou a possibilidade da humilhação, da rejeição e de não ser atendida. Ela não colocou o bem-estar dela na frente da sua filha. Não colocou a sua reputação na frente da sua filha. Pelo contrário, ela colocou os interesses da filha dela na frente de todo o sentimento que ela estava vivendo naquele momento. O que ela queria? Que a sua filha fosse liberta. Ela queria que Jesus libertasse a sua filha desse estado horrível de endemoniamento. E ela não viu obstáculos, irmãos. Ela preferiu suportar a dor, o desconforto, a ter a sua filha endemoniada. E sabe o que eu fico pensando? Essa mulher, irmãos, é um exemplo para nós de como precisamos criar os nossos filhos. Como precisamos enxergar os nossos filhos. Porque um pai e uma mãe que verdadeiramente amam seus filhos, colocam o interesse deles na frente do seu. Eu fico vendo nos dias de hoje, e a gente aconselha muitas pessoas, e é normal a gente ouvir: ah, pastor, eu vou divorciar da minha esposa porque eu não estou feliz no meu casamento, e eu preciso ser feliz, eu vou em busca da minha liberdade, eu vou em busca da minha felicidade. E isso, meus irmãos, é uma covardia, sabe por quê? Porque esse mesmo pai que sai do casamento em busca de uma pseudo-felicidade, nunca pergunta, aquela célebre pergunta: quais feridas que eu vou deixar na vida dos meus filhos ao me divorciar? Qual ferida que eu vou deixar na vida dos meus filhos ao sair de casa? Qual ferida que eu vou deixar na vida dos meus filhos ao abandonar o lar? Estão sempre colocando o interesse deles, a vontade deles, o bem-estar deles na frente dos filhos. Essa mulher não colocou o conforto, não colocou os interesses dela na frente da sua filha. Ela queria que a sua filha fosse curada, e ela passou por cima de tudo que desrespeitava a ela, para que Jesus libertasse aquela menina. É isso que falta para a nossa geração, irmãos. É colocar os interesses dos pequeninos na frente dos nossos interesses. Ah, pastor, mas então eu tenho que ficar infeliz no casamento. Ouça, é melhor você carregar a dor da sua infelicidade do que os seus filhos carregarem demônios. Essa mulher preferiu carregar a dor do desconforto, a dor da possibilidade de ser humilhada, do que ver a sua filha carregando a dor de demônios, por estar endemoniadas. Quem consegue entender isso? Essa mulher, ela denuncia a nossa geração. E qual é a denúncia? A denúncia de uma geração hedonista, que coloca o prazer na frente do propósito. A denúncia de uma geração que vive em busca de satisfação pessoal e não se importa com a vida dos outros.
principalmente dos nossos filhos. Irmãos, a gente lida com isso todos os dias. Na maioria das vezes, uma criança, quando vê os pais divorciando, sabe como que ela interpreta isso? Eu não fui bom o suficiente para manter o meu pai dentro de casa. Porque normalmente é o pai que sai, né? Eu não sou bom o suficiente para manter o meu pai dentro de casa. É assim que a criança interpreta quando os pais se divorciam. É por isso que ela é atingida por sentimento de rejeição e de abandono. Ela não tem condições de interpretar corretamente esse evento, ela não tem maturidade. E é muitas vezes aí que o Satanás encontra brecha, legalidade na vida do filho. Nós precisamos, irmãos, entender as consequências das nossas atitudes. Se for necessário você ficar infeliz o resto da vida, mas permitir com que os seus filhos cresçam debaixo da aliança do Senhor, faça isso em nome de Jesus. Eu sei que é uma palavra forte, eu sei que é uma palavra dura, mas isso que eu vou te falar, é melhor você lutar pelo seu casamento, restaurar o seu casamento em Deus, do que permitir com que demônios fiquem sobre os seus filhos, perturbando os seus filhos, exerçam influência na vida dos seus filhos. É por isso que a gente sempre fala que casamento não é coisa de menino, casamento é coisa séria, casamento é para quem leva Deus a sério, casamento é para quem não riscou Deus do mapa. Essa mulher está nos ensinando isso. Primeiro é o interesse dos filhos, depois os nossos. Você escolheu casar, isso foi uma escolha sua. Você escolheu ter filhos, isso foi uma escolha sua. Agora, seja responsável e busque levantar um altar diante dos seus filhos e permitir com que eles cresçam em um ambiente de fé, um ambiente de paz, um ambiente onde o Espírito Santo reina. Mas pode dizer glória a Deus. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai levantar essa geração. Ah, mas pastor, você está falando isso, mas o seu casamento sempre foi uma bênção. Ledo engano, irmãos. Meu casamento já passou por muitos desafios. Muitos desafios. E quantas vezes eu olhava para os meus filhos e eu era atingido, impactado pelo amor que eu tinha por eles. Eu falava, eu preciso continuar sendo o homem de Deus que o Senhor espera, sendo o marido que o Senhor espera. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está lutando também pelo outro. Olhar para os nossos filhos nos abençoa, alimenta nossa fé, nos encoraja a continuar fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos ter essa compreensão. E esse, na verdade, é a essência do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, não nos leva a ter uma fé centrada em nós mesmos, mas uma fé direcionada para o outro. A fé dessa mulher não estava centrada nela, não era o bem-estar dela, o conforto dela, o interesse dela, era a filha dela. A fé dela estava direcionada para a filha dela. E o que vinha antes dessa fé? O amor. Quem ama verdadeiramente os seus filhos está disposto a pagar o preço para criar um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de prosperidade espiritual na sua casa. Custe o que custar, irmãos. Custe o que custar. Não seja covarde. Não seja covarde ao ponto de você desistir do seu casamento em busca de felicidade. Nós não estamos aqui nessa terra, irmãos, para ser feliz. A felicidade é o resultado de vivermos na aliança do Senhor. Felicidade não é o propósito da nossa vida. Felicidade é o resultado de vivermos na aliança do Senhor. Quem consegue entender isso? Então essa mulher está denunciando uma geração hedonista que vive em busca do prazer e coloca os seus interesses na frente do interesse dos filhos. Essa mulher amava tanto a sua filha, e isso fez com que ela aceitasse o desconforto pessoal para alcançar a libertação desta menina que estava endemoniada. Agora observe, quando ela se aproxima de Jesus,
ela enfrenta algumas objeções. Vamos trabalhar essas objeções. A primeira objeção, Mateus capítulo 15, versículo 22. Eis que a mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. A primeira objeção, o primeiro obstáculo que essa mulher enfrentou foi o silêncio de Jesus. Ela se aproxima de Jesus com a convicção de que ele era o Messias, porque ela se refere a Jesus como sendo o Messias. Olha o que ela fala: Senhor, filho de Davi. Essa era uma atribuição do Messias. Ela tinha convicção de que Jesus era o Messias, e ela fala: tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus em silêncio estava, e em silêncio ele ficou. Estava pensando, irmão, sobre o silêncio, né? Eu acho que o silêncio é pior do que o não. Sim ou não? Porque o não encerra o assunto. Não é não. Se você observar, em nenhum momento Jesus falou não para essa mulher. Ele não encerrou o assunto com ela. Aqui a primeira objeção, o primeiro obstáculo que ela enfrenta foi simplesmente o silêncio de Jesus. O não, ele vai encerrar o assunto, mas o silêncio muitas vezes prolonga uma incerteza, prolonga a dor. Essa mulher poderia ter interpretado o silêncio de Jesus da seguinte forma: Jesus não tem interesse em resolver o meu problema. Jesus não tem interesse em resolver essa situação que eu estou passando. Eu vou embora. Ela poderia ter saído triste, abatida, magoada, falando: eu não quero servir esse Deus. Que Deus é esse que não se importa com a minha dor? Que Deus é esse que não se importa com o fato da minha filha, que eu tanto amo, estar endemoniada? Ele não tem poder para libertar a minha filha. Por que não libertou ela? Ela poderia interpretar o silêncio de Deus como uma rejeição, mas ela interpretou o silêncio de Deus como um desafio para perseverar em fé, perseverar em oração, perseverar para alcançar aquilo que ela queria. O que ela queria era algo lícito. O que ela queria, ela sabia que era propósito de Deus, porque Jesus estava libertando, curando, sarando, ressuscitando pessoas. Ela sabia que Jesus veio para realizar essas obras. Então ela não interpreta o silêncio de Deus como desinteresse. Está rejeitando a minha filha. Ela ouviu esse silêncio estrondoso, porque muitas vezes o silêncio fala mais alto do que palavras. E ela perseverou em fé. Ela encarou o silêncio de Jesus como um convite para continuar orando, para continuar firme, buscando os propósitos de Deus. Irmãos, não podemos confundir o silêncio de Deus com desinteresse. O fato de Deus não te responder, o fato de Deus não ter te respondido ainda, não significa que Ele não tem interesse em resolver o seu problema. Não significa que Ele não te ama. Não significa que Ele está te rejeitando. Nós precisamos ter discernimento espiritual para entender como que Deus trabalha na nossa vida. E muitas vezes Deus vai ficar em silêncio, e esse silêncio, entenda uma coisa, é um convite para que eu e você possamos perseverar em fé. Se o que você ora, se o que você busca é algo que está alinhado com a palavra de Deus, então saiba de uma coisa: o silêncio de Deus é um convite para que você continue perseverando em fé. Não é desinteresse. A fé dessa mulher
não precisou de uma resposta imediata para perseverar. Tem pessoas que, se não recebem uma resposta imediata, para de orar. Se não recebe uma resposta de bate-pronto do Senhor, desiste daquilo pelo qual orou. A fé dessa mulher não precisou de uma resposta imediata, irmãos. A nossa fé não pode depender de uma resposta imediata para continuar perseverando. Então, a primeira objeção, o primeiro obstáculo que a fé dessa mulher enfrentou foi o silêncio de Jesus. O segundo obstáculo, Mateus capítulo 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. O segundo obstáculo que essa mulher enfrenta foi o aspecto da ordem da missão de Jesus. Porque primeiro, irmãos, Jesus veio para os da casa de Israel, para os filhos de Israel, e depois o evangelho chegaria às nações. Então aqui, Jesus ele está revelando o plano soberano de Deus. E no plano soberano de Deus, primeiro Jesus veio para Israel, e depois para os gentios, para outras nações. Essa mulher poderia ter interpretado essa fala de Jesus da seguinte forma: eu não sou prioridade na vida de Jesus. A minha dor não é prioridade. Eu sou excluída mesmo. Eu já nasci em uma cidade idólatra, uma cidade que adora falsos deuses. Eu não tenho marido. Eu passo por tantas dificuldades na minha vida. Eu não sou prioridade mesmo. Mas essa mulher, ela vai responder a essa fala de Jesus da mesma forma que nós temos que responder. O que ela fez? Ela se prostrou e adorou. Quando ela faz isso, ela reconhece que Deus é soberano e que nós precisamos confiar nos planos dele. Se Deus decidiu escolher Israel e depois abençoar as outras nações, que seja feita, Senhor, a sua vontade. Ela se dobra, ela se prostra diante da soberania de Deus. Irmãos, nós falamos na semana passada acerca de Raabe. Raabe foi uma mulher que, a semelhança da mulher cananeia, se prostrou diante da soberania de Deus, confiou na soberania de Deus. Ela corre aos pés de Jesus, ela se prostra e ela adora. Às vezes, irmãos, nós estamos vendo o irmão do lado ser abençoado, mas a bênção nunca chega para nós. A gente ouve testemunhos, né, de bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de tantas pessoas. A gente olha para nós: Senhor, cadê minha bênção? Senhor, cadê o meu milagre? Senhor, ainda não aconteceu na minha vida, ainda não aconteceu no meu casamento, ainda não aconteceu na vida dos meus filhos. Irmãos, Deus ele é soberano e Ele está trabalhando na sua vida de acordo com a vontade dEle. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender é o seguinte: a espada, que é a palavra de Deus, ela é de 2 gumes. Sabe o que significa? Quando ela não corta para frente, é porque o Senhor está querendo cortar para trás. Quem consegue entender isso? Quando não tem resultado para frente, o Senhor está querendo trabalhar em nós. Ela é uma espada de 2 gumes. Às vezes, você não está vendo o resultado para frente, é porque Deus está querendo trabalhar em você. E nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus e nos submeter aos processos que Ele nos insere. Não é que você não é prioridade, é porque Deus trabalha na sua vida de uma maneira, na vida do outro de outra maneira, e você precisa se submeter ao plano que Ele tem para a sua vida. Quantos conseguem dizer amém? Então essa mulher, ela entendeu que havia uma ordem na missão de Jesus. Primeiro Israel, depois os gentios. E ela respondeu a essa ordem da missão de Jesus,
que poderia ser uma objeção, com adoração. Adoração. Irmãos, diante da soberania de Deus, precisamos aprender a adorá-lo. E a terceira objeção, terceiro obstáculo que essa mulher vai enfrentar, Mateus capítulo 15, versículo 26. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu gosto da tradução que diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, essa objeção foi a mais dura, porque foi uma objeção que tocou no orgulho dessa mulher. Aqui Jesus está fazendo uma metáfora. Qual é a metáfora? Quem eram os filhos? Os filhos, Israel. O pão, as bênçãos do reino. E os cachorrinhos? Quem eram os cachorrinhos dessa metáfora? Eram os gentios. Jesus fala: não é correto tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele está usando de uma metáfora. Irmãos, essa mulher, ela poderia ter interpretado essa fala de Jesus de diversas formas. Está me chamando de cachorra? Que Deus é esse? Quase repreendeu Jesus em nome de Jesus. Está repreendido, Jesus. Em teu nome eu te repreendo. Misericórdia, me chamando de cachorro. Vou te processar. Vou entrar com ação de danos morais, ofensa ao meu direito de personalidade. Você está me chamando de cachorra. Olha isso, irmãos. Essa foi uma fala que pode parecer dura. Mas, irmãos, essa mulher, ela entende a metáfora que Jesus está usando. Ela entende que Jesus não está chamando ela de cachorrinha. Ela poderia ter saído dali magoada, com orgulho ferido e perdido a sua bênção. Sabe o que eu percebo, irmãos? O orgulho afasta mais as pessoas de Jesus do que o próprio pecado. O orgulho também é pecado, mas o orgulho afasta mais as pessoas da presença do Senhor do que propriamente esses pecados mais comuns que as pessoas praticam. Às vezes o orgulho de reconhecer o erro, porque o grande lance não é a perfeição. Pecar todo mundo peca, mas nós precisamos reconhecer os nossos pecados quando pecamos. E o que nos impede de fazer isso? O orgulho. O orgulho te impede de reconhecer que você não é perfeito. Essa mulher, irmãos, ela teve que lidar com o orgulho. Qual é o orgulho? O orgulho de ter tido a sua vida relacionada metaforicamente a um cachorro. Mas ela, irmãos, ela entra na metáfora de Jesus, e olha o que aqui essa mulher fala: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela entendeu, irmãos, a sua posição, e ela aceitou a sua posição em Deus. Eu sei, Senhor, que primeiro o pão é para os filhos, mas cai migalhas da mesa dos filhos. E eu sei que migalhas do seu reino têm poder para libertar minha filha. Eu sei que apenas as migalhas do seu reino têm poder para sarar, para curar minha filha, tem poder para realizar um milagre na minha vida. O que Jesus fala? Jesus olha para essa mulher e diz o seguinte, versículo 28. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Irmãos, essa mulher enfrentou muitas objeções para que a sua filha pudesse ser liberta, pudesse ser curada. E no final dessa história, Jesus ele vai falar algo interessante, que a fé dessa mulher era muito grande. Aqui, essa palavra grande não pode ser interpretada com quantidade, mas com qualidade.
Jesus está falando assim, olha, você tem uma fé grande em relação à quantidade, mas em relação à qualidade. A fé dessa mulher tinha qualidade, irmãos. Porque foi uma fé que enfrentou o silêncio de Deus e venceu. Foi uma fé que se encontrou com a soberania de Deus e confiou. Foi uma fé que venceu o orgulho. Mesmo Jesus fazendo uma metáfora que ela poderia ter interpretado como uma palavra dura, uma rejeição, a fé dela discerniu espiritualmente o que estava acontecendo e permaneceu. Por isso que Jesus vai falar, grande fé você tem. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que o tamanho da nossa fé é medida por aquilo que temos a capacidade de suportar. A qualidade da fé de uma pessoa é medida pela capacidade de suportar as objeções da vida, as dores da vida, as contradições da vida, as dificuldades da vida. Olha o que essa mulher enfrentou para conseguir receber um milagre do Senhor, para que a sua filha fosse curada, restaurada. Ela suportou a dor, ela suportou tanta coisa. E é isso que determina a qualidade da minha fé e da sua fé. É interessante a gente perceber que vira e mexe, Jesus falava isso. Quando os discípulos fraquejaram, quando o barco estava afundando, ele falou, homens de pequena fé. Aqueles homens ainda não tinham uma fé com qualidade. Em outro momento, ele falou para o centurião, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como a sua. Grande é a sua fé. E aqui mais uma vez ele está falando, mulher, você tem uma grande fé. Era uma fé que tinha qualidade. Era uma fé que estava disposta a suportar a dor, as adversidades, mas permanecer firme. Irmãos, é isso que determina a qualidade da sua fé. Qual é a sua capacidade de suportar os golpes da vida? Qual a sua capacidade de suportar as dores da vida, mas permanecer firme nos propósitos do Senhor? Posso falar algo para você? Só ver o milagre de Deus, só usufrui das bênçãos do Senhor, só vive tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida quem tem a fé igual dessa mulher. Quem tem a fé igual dessa mulher. Você percebeu que o diabo aqui era um coadjuvante? Porque a Bíblia fala que a filha dessa mulher estava endemoniada, mas o que acontece nessa relação da mulher com o sobrenatural era algo entre ela e Jesus. Não tem nada a ver com Satanás, com o diabo. Porque, irmãos, a nossa vida está debaixo do governo de Deus. É Deus que está trabalhando na nossa vida, na nossa história. Somos nós e Deus, nós e a nossa confiança no Senhor, crer nos propósitos dEle. É isso que faz com que possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantos podem dizer glória a Deus? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento.